Por isso, muito obrigado a todos pela vossa presença. O Dr. Alfredo Pinheiro Marques pediu-me para eu falar de um tema que eu tenho tratado e relativamente ao qual eu escrevi um textozinho que vos vou oferecer. Está aqui, eu trouxe para todos no fim. E o tema da minha intervenção chama-se Mar, Encontro, Desencontro e Reencontro de Portugal. E é isso que eu vou tratar. Bom, como todos nós sabemos, Portugal nasceu à beira-mar, mas na sua gênese ainda não é um país marítimo. Há influências que resultam, evidentemente, do imperativo geográfico da nossa posição. Portugal nasceu, adotou o nome de Portugal por causa da cidade do Porto, evidentemente, o facto de ter nascido à beira-mar deu-lhe algumas características marítimas. Mas não tem, de início, um género de vida nacional marcadamente marítimo. Na fase inicial, Portugal tem um problema muito grave, que é a constante pressão na sua fronteira terrestre, e isso verifica-se intensamente ainda nos séculos XII e XIII. Nessa altura, Portugal procura o distanciamento de Leão, procura aproximar-se da Santa Sé e resistir aos almorávidas no sul, que estavam por aqui, bem próximo. Na minha terra, por exemplo, em Pombal, havia essa presença. Do mar vem o apoio dos cruzados. Nesta época distingue-se o nosso primeiro corpo de diplomatas extremamente hábeis, que são os bispos. Os bispos convencem os cruzados que é tão santo combater o infiel na península como libertar o Santo Sepulcro. E foi assim, com o empenho dos portugueses de então e com o apoio dos cruzados, que se conquista Lisboa em 1147, no reinado de Dom Afonso Henriques, Silos em 1189, no reinado de Dom Seixas I, Alcácer do Sal em 1217, no reinado de Afonso II. Estas cidades são fundamentais para, com o Porto, começar a afirmar a maritimidade de Portugal na nossa economia, na nossa cultura, na nossa política e na nossa segurança. São estas cidades, que são verdadeiros ativos marítimos de Portugal, que vão equilibrar o país em termos daquilo que é a sua visão e a sua configuração mais terrestre, e que nos é dada, nessa altura, nos era dada por Braga, por Guimarães, por Coimbra e por Leiria. E, portanto, estas terras, estas cidades, as últimas que citei, são os pontos decisivos da reconquista militar para a ocupação do espaço. Mas quem dá a maritimidade a Portugal é Lisboa, Silves e Alcácer do Sal. Em 1297 há o Tratado de Alcanises, que define a fronteira de Portugal com Leão e Castela. A guerra, até esta época, o que permitiu foi incorporar em Portugal os ativos marítimos. A partir desta época, a paz vai permitir explorá-los em prol do género de vida nacional. É esta a grande oportunidade que tem para Portugal se encontrar verdadeiramente com o mar. É a paz. Para além disso, também é muito importante o facto de ter surgido uma liderança visionária e carismática de Dom Dinis, que é o primeiro ícone desta visão marítima de Portugal, porque é um homem de horizontes largos. E o rei Dom Fernando, que apesar de nos ter envolvido em 3 guerras desastrosas contra Castela, também tem uma ação muito meritória relativamente ao mar. Esta visão marítima, no campo do comércio e da segurança, é possível porquê? Porque estes líderes têm personalidade, originalidade e arrojo no seu pensamento relativamente às coisas do mar. Se todos nós olharmos para os homens do mar, nós identificamos imediatamente estas características. Os grandes marinheiros, os lobos do mar. Eu não estou a falar aos grandes marinheiros como eu, que ocupam posições elevadas. Estou a falar, por exemplo, àqueles 2 homens que estão ali atrás, os mestres que estão ali atrás, que fizeram toda a sua vida a navegar. Esses é que, de facto, têm uma personalidade, uma originalidade e um arrojo que é resultante e que permite fazer grandes coisas no mar. Essas lideranças também têm uma característica fundamental, que é revelarem capacidade para alinhar, para motivar os agentes públicos e privados
nos aspectos políticos, económicos, culturais e securitários relativamente ao mar. Outra data muito importante a seguir é 1317, quando foi criado, em 1 de fevereiro, a Marinha, mas a Marinha de Guerra, na realidade, é criada não só com finalidades militares, mas também finalidades económicas e políticas. O almirante Peçanha foi encarregue destas três responsabilidades, securitárias, políticas e económicas. E é a partir daqui que, de facto, se começa a estruturar de forma sistemática uma rede mercantil com a Bretanha, com a Inglaterra e a Flandres, que já existia do passado, mas que nessa altura se começa a consolidar. Em 1321 é criada a Ordem de Cristo, por nacionalização, como eu lhe digo, dos Templários. Os Templários são, de facto, o escola mental de Portugal. São eles que alavancam o nosso pensamento estratégico marítimo nacional. E o símbolo dos Templários, ou da Ordem de Cristo, melhor dizendo, está bem perenizado, como há pouco falávamos nas velas da nossa Sagres ou nos aviões da nossa Força Aérea. De 1361 a 1385, nós temos guerras contra Castela. São destinadas a preservar a independência de Portugal e os ativos marítimos que tínhamos conquistado nos primeiros reinados. A batalha decisiva é Aljubarrota, em 1385, é uma batalha terrestre, mas é a batalha que abre o mar a Portugal. Porquê? Porque a partir daí, em 1411, celebramos a paz com Castela. E é, de facto, uma nova potenciação do mar, isto é, da possibilidade de nós podermos explorar o mar em prol de um género de vida nacional. Qual é a grande oportunidade que surge nesta época? O bloqueio ao comércio das especiarias com o Oriente e, ao mesmo tempo, o surgimento das técnicas que nos permitem navegar e circunnavegar a África. Nesta época tivemos também a felicidade de terem surgido lideranças visionárias e carismáticas em Portugal. Desde logo, Dom João I, Dom Duarte e Dom João II. Este, novamente, tal como Dom Dinis, antes, o verdadeiro ícone desta época, um homem de horizontes largos, que, relativamente ao nosso inimigo tradicional de então, que era Castela, ele disse que, relativamente a Castela, era preciso contê-la em terra e batê-la no mar. Isto é, paz em terra e ser muito melhor que os castelhanos a navegar. Ora, mais uma vez, afirma-se a visão marítima do comércio e da segurança e se revelam, estes líderes, revelam capacidade para alinhar, motivar os nossos agentes políticos, económicos, sociais e securitários nas atividades marítimas. Por isso, o nosso género de vida transforma-se num género essencialmente marítimo. A ciência e tecnologia marítima, a ciência e a tecnologia existente em Portugal está ao serviço do projeto marítimo, a diplomacia está ao serviço desse projeto, a força naval e terrestre estão ao serviço do nosso projeto marítimo, a economia é marítima e a nossa cultura é marítima. Ora, isso só foi possível porque o país, em paz, concentrou todos os recursos, capacidades e competências dos portugueses e dos estrangeiros que vieram para Portugal no mar. Ora, mas esta situação durou muito pouco. E é pouco depois, logo no reinado de Dom Manuel I, que se começa a desenvolver um desencontro com o mar que vai perdurar durante até à nossa época, se quisermos assim. Dom Manuel I altera a estratégia de comércio marítimo para uma estratégia de conquista territorial. Ora, isto torna a guerra a primeira prioridade nacional, para onde são dirigidos todos os recursos, capacidades e competências nacionais. Em 1499, depois de Vasco da Gama regressar da Índia, o rei Dom Manuel I reformula o título que herdara de Dom João II. Dom João II chamava-se Rei de Portugal e dos Algarves, da Aquém e da Além-Mar, em África e Senhor da Guiné, e Dom Manuel I acrescenta, e da conquista, da navegação e do comércio da Etiópia, da Arábia, Pérsia e Índia, etc. Este título revela uma nova visão estratégica que se começa a materializar por atos
evidentemente, militares e de guerra, logo no ano 1509. E, curiosamente, através da maior batalha naval que a Marinha de Guerra Portuguesa alguma vez travou, que é a Batalha Naval de Digo. Mas associado logo a seguir a esta batalha, há um fenómeno em que o Dom Francisco de Almeida é substituído pelo Afonso de Albuquerque na Índia, e a carta patente do Afonso de Albuquerque marca esta transição estratégica do comércio marítimo para a conquista territorial. E isso é o início do desencontro de Portugal com o mar e o fim da expansão e da erosão continuada da nossa mentalidade marítima. Em 1578 dá-se o desastre da Batalha de Alcácer Quibir, que é o primeiro ponto culminante do desencontro Portugal com o mar. E se abrimos o mar com a Batalha de Aljubarrota, vamos fechar o mar em 1578 com mais uma batalha terrestre, a Batalha de Alcácer Quibir. De 1580, é a perda da independência, até 1640, Portugal não tem uma verdadeira política nacional. Há a União Ibérica e, portanto, as determinantes marítimas portuguesas na política, na economia, na cultura, na segurança, são preteridas, como é natural, face às de Espanha, porque o rei era espanhol. De 1640 a 1777, Portugal vive envolvido em novos dramatismos militares. A Guerra da Restauração, 1640 a 1669, que deixa o país completamente arrasado, porque estávamos a lutar contra a maior potência mundial, na altura, como é evidente, ou pelo menos europeia. A Guerra da Sucessão de Espanha, 1701 a 1714, a Guerra dos 7 anos entre a Inglaterra e a França, de 1756 a 1763. Os curtos intervalos entre estes conflitos impedem que Portugal recupere a sua visão marítima. A própria liderança do país não tem essa visão e os recursos, as capacidades e as competências são todas dirigidas para a guerra. No mar, ainda assim, há a aliança marítima com a Inglaterra, mas para preservar as nossas colónias. Na economia, o Marquês de Pombal cria as companhias majestáticas de capital privado para o comércio ultramarino. E na segurança e transporte, a Marinha desenvolve-se no tempo do Marquês. De 1750 a 1777, há algum progresso marítimo, mas o género de vida não é marítimo. E aquilo que tem de marítimo é meramente secundário na vida nacional. De 1777 a 1822, o país foi abalado política e socialmente pelos efeitos da Revolução Americana, 1776, e pela Revolução Francesa, de 1789. O país está dividido entre a causa inglesa dos aristocratas, comerciantes, proprietários e do povo, e a causa francesa dos fidalgos progressistas, intelectuais e magistrados. E vive-se, neste período, o habitual dilema estratégico de Portugal, que é a invasão pela França ou a perda das colónias a favor da Inglaterra. Portugal alia-se à Inglaterra e, evidentemente, por essa razão, tem que ir para a campanha do Roussillon, de 1793 a 1795, sofre os efeitos das invasões francesas de 1807 a 1811, e, se é certo que fica ao lado do vencedor, os movimentos nacionalistas e liberais levam à independência do Brasil, que é a base da economia marítima do nosso Império. Em 1822 há a independência do Brasil, e entre este período e 1974, o país tenta captar em África os recursos que perde com a independência do Brasil. Porém, a opção marítima demora a frutificar, e esta opção económica africana também. Porquê? Mais uma vez por causa das guerras. Guerra Civil de 1828 a 1834, uma ação política onde se nota o crescimento dos ideais republicanos que vão causar grande agitação interna, pressão dos países da linha da frente da Revolução Industrial que disputam com Portugal, África e o mar, e, mais uma vez, nesta época, Portugal fica entre o habitual dilema. De um lado, a tripla aliança, a Alemanha, a Áustria e a Itália, e do outro lado, a tripla entente, onde temos a França, o Reino Unido
e a Rússia. E Portugal tem que fazer face a litígios territoriais, a rivalidades económicas e a disputas hegemónicas. Vem a Primeira Guerra Mundial e Portugal tenta preservar o Império. Assim será também na Segunda Guerra Mundial e no conflito ultramarino entre 61 e 74. Por isso, o país continua sem condições, nos séculos XIX e até 1974, para regressar ao mar, devido a disputas ideológicas, a guerrilhas políticas, a golpes militares, a rebeliões e a conflitos internacionais. Porém, de 1974 à atualidade, alcançaram-se coisas fundamentais que nos podem permitir um regresso ao mar, que são a estabilidade política, tranquilidade interna, a capacitação das pessoas. O potencial de saber hoje em Portugal é extraordinário, comparado com o que era, por exemplo, nos anos 70 do século passado. Portugal é membro da NATO e da União Europeia e, portanto, desfruta de segurança internacional, mas verificam-se sucessivas crises financeiras do país. E serão elas uma inevitabilidade ou uma oportunidade para Portugal face ao mar que o país tem? Ora, eu penso que estas circunstâncias que nos parecem dramáticas e que, fruto, sobretudo, desta crise económica e financeira que temos vivido na última década, são uma grande oportunidade para Portugal. Agora, precisamos de saber explorar o mar no tempo em que vivemos, de forma a construir ou a reconstruir o nosso género de vida nacional marítimo. Mas esse género tem que ser substancialmente diferente do anterior, onde o mar foi, sobretudo, o cimento cultural dos portugueses, uma via de circulação e uma plataforma de projeção de poder. Hoje, o mar é muito mais do que isso. O mar é uma fonte de recursos e, ao mesmo tempo e acima de tudo, a fonte da vida da humanidade. Mas o passado mostra-nos que devemos satisfazer dois requisitos essenciais. Novamente, precisamos de lideranças com visão e capazes de motivarem e de alinharem os portugueses nestes projetos marítimos. E isso implica envolver todos os agentes políticos, económicos, culturais, securitários e ambientais nas questões relativas ao mar. Ora, nestas circunstâncias, para nos reencontrarmos com o mar, explorando em prol de um género de vida nacional, necessitamos de identificar aquilo que precisamos de fazer no tempo em que vivemos para que os nossos descendentes o possam usufruir no tempo futuro. E neste contexto é preciso ter consciência que o mar, no século XXI, coloca ao país desafios culturais, políticos, económicos, ambientais e securitários, cuja recuperação requer uma abordagem holística que integre especialistas em todas estas áreas, para que, de facto, o país disponha de uma verdadeira política marítima nacional e uma visão também estratégica na preservação do interesse nacional e dos interesses de segurança e desenvolvimento, porque nós precisamos estar conscientes que o nosso mar tem valor e que há outros países que cobiçam as vantagens que esse valor pode permitir. Ora, esta dupla abordagem é essencial para garantir, por um lado, a sustentabilidade, satisfazendo as necessidades do presente e garantindo as das gerações futuras, e governança com equilíbrio entre os interesses do Estado, da sociedade civil e do mercado a nível local, nacional e internacional. Vejamos agora como é que podemos superar estes desafios. Em termos dos desafios culturais, nós precisamos de perceber que eles têm dois significados. Desde logo, um significado filosófico relacionado com a vida intelectual, o pensamento crítico e reflexivo, focalizado no estudo das ciências e das artes e traduzido por um estado de perfeição intelectual e moral das elites sobre o mar. E aqui quero partilhar convosco que a minha apreciação é que a nossa situação é muito má em Portugal. Há, como direi no fim da minha intervenção, pessoas notáveis, como temos aqui o Miguel e o Alfredo, que têm feito coisas extraordinárias pelo mar. Mas se não nos envolvermos todos nisto,
aquilo que se verifica é quando se fala no mar, estão meia dúzia de amigos à volta do tema. Porquê? Porque, de facto, a vida intelectual sobre o mar em Portugal é fraquíssima. Digam-me, identifiquem, eu às vezes costumo dizer isto, onde é que está a última grande obra escrita por um português sobre o mar? Temos os Lusíadas, temos a mensagem do Fernando Pessoa, temos o Mau Tempo no Canal de Vitorino Nemésio e depois não há mais nada, pelo menos que eu conheça. Existem, portanto, essas obras fundamentais sobre a nossa maneira de ser e o estado de sentir sobre o mar. Bom, mas do ponto de vista cultural, o mar também tem um sentido sociológico, e aqui, felizmente, estamos bem melhor. Tem a ver com os estilos, os métodos, os valores mentais, os bens morais, e que está focalizado na utilização dos objetos marítimos e está traduzido pela adoção de hábitos marítimos. O SEMAR, se olharem para o SEMAR toca nestas duas áreas, do ponto de vista filosófico e do ponto de vista sociológico, porque tanto preserva as nossas tradições, como fixa e promove o nosso pensamento, que é aquilo que estamos aqui a procurar, o movimento, fazer hoje. Simplesmente SEMARs há poucos no país, embora haja outro que tenha um nome parecido, não é? Bom, mas retomando a parte séria da intervenção, eu diria que para superarmos estes desafios culturais, para o reencontro de Portugal com o mar, precisamos de aprofundar a mentalidade marítima e a vontade marítima dos portugueses pelo desenvolvimento de sentimentos, de ideias e de inteligência para pensar e compreender o mar, e precisamos de desenvolver também capacidades, atividades, o património cultural e os estilos de vida marítimos. Aproveitando a ocasião de ter aqui o Sr. Presidente, esta terra tem um potencial extraordinário neste aspecto. Por múltiplas razões. Pela sua tradição histórica, pelo facto de daqui terem saído, ao longo de toda a vivência do nosso país, gente notabilíssima no mar. É preciso permisar isto e criar condições. Ainda há bocado o professor que está ali, desculpe, o Castelo Branco, ao almoço, me estava a falar no esforço que fez para criar aqui como é que era um núcleo a Escola do Mar. Bom, falando agora dos desafios políticos, eles decorrem nos países desenvolvidos de estarem a afirmar os seus interesses no mar, provocando alterações do direito internacional marítimo, considerando que isso é um ato político com consequências económicas e adotando a retórica igualitária do mar como recurso comum. Tony, senta-te ali. Já agora. Não tenhas vergonha. Os países em desenvolvimento reivindicam a autoridade no mar, mas sentem os seus interesses ameaçados por terem reduzido as capacidades científicas, tecnológicas, militares, etc., para preservarem os seus interesses no mar. E por isso procuram alianças. Ora, neste contexto, a superação dos desafios políticos para o reencontro de Portugal com o mar implica que o país disponha de capacidade científica e tecnológica para conhecer o nosso mar, de ter capacidade para ocupar e usar os espaços marítimos nacionais. E vejam que eu estou a falar isto do ponto de vista político. Não estou a dizer que são capacidades militares. E onde nós temos que ocupar o mar, em primeira instância, é do ponto de vista científico e depois do ponto de vista económico. Isso é que depois nos dá direitos sobre o mar. E depois mobilizar a sociedade civil para os assuntos do mar. Os desafios económicos resultam, no campo dos recursos marinhos, do mar ser a última grande mina mundial e da crescente necessidade dos seus recursos e da rejeição de medidas assentes na equidade, solidariedade e partilha. Eu, a este propósito, lembro sempre uma fotografia que surgiu há uns anos atrás na comunicação social, quando os russos, com um robô submarino, foram espetar uma bandeira da Rússia no fundo da plataforma continental deles. É como, já que estamos na Figueira, e que foi por aqui que entrou, digamos assim, a primeira manobra das invasões francesas para captar a mentalidade dos portugueses, porque os franceses, antes de nos invadirem com os exércitos de Napoleão, meteram um navio cheio de propaganda aqui na Figueira da Foz, com os ideais da Revolução Francesa, da liberdade, igualdade e fraternidade, e foi assim que eles captaram
a elite da Universidade de Coimbra. Foi com essas ideias. E, portanto, nós precisamos de, neste contexto dos desafios de natureza económica, ter presente que, relativamente àquilo que são os recursos do mar, não há equidade nem solidariedade e da partilha. E depois até existem ideias extremamente perigosas, como nós já vimos surgir no seio da União Europeia, do género de falarem do mar europeu, porque nós temos de ter consciência que na Europa há países extremamente poderosos que são Estados encravados. Isto é, não têm mar, ou se o têm é apenas mar territorial, não têm possibilidade de ter zona económica exclusiva, ou muito menos extensões da plataforma continental. E a esses países que têm tecnologia, têm dinheiro e têm poderosas forças armadas, o que lhes interessa, evidentemente, é considerar o mar europeu para poderem aceder aos recursos que existem no mar de outros países que não têm essas capacidades. No campo das atividades comerciais e industriais, existem crescentes conflitos entre múltiplos atores nacionais e internacionais, mas também existem oportunidades ligadas à náutica de recreio e ao turismo náutico, ao transporte, aos portos e à logística, à pesca, à aquacultura e à indústria do pescado e à construção e reparação naval. Como veem, todas estas áreas no nosso país têm-se degradado bastante, fruto das circunstâncias, nos termos afastado do mar. Ora, a superação destes desafios económicos para o reencontro do nosso país com o mar implica elaborar uma política pública da economia do mar. E neste campo nós temos feito alguns esforços importantes em Portugal, mas ainda não conseguimos, de facto, criar condições para que haja esta visão holística da nossa economia. O que existe, por exemplo, existiu o Ministério do Mar, como existe agora. O Ministério do Mar é essencialmente o Ministério das Pescas e dos Portos Pequenos. É o que aquilo é. E não pode ser assim. Não pode ser assim se quisermos tirar partido do ponto de vista económico do mar. Depois, precisamos de regular e exercer com coordenação a autoridade do Estado no mar e obter capacidade científica e tecnológica para explorar os recursos inertes e biológicos. Passando agora aos desafios culturais, ambientais, que são hoje de extraordinária relevância, porque decorrem da interação mar-terra, da poluição e da sobreexploração dos oceanos, e do mar e da atmosfera serem essenciais à sobrevivência da humanidade. Como nós temos visto nos últimos anos, a importância das alterações climáticas e o que isso tem provocado até na vida do nosso país. Começámos a ter furacões em 2017, os furacões nunca vinham até às nossas latitudes, e muito menos se aproximavam da costa portuguesa. Isso acontece porquê? Porque a temperatura do mar está a subir e os furacões, para se manterem ativos, precisam de água quente. A energia dos furacões é a energia do calor da água. E, portanto, aquilo que se está a verificar é que os oceanos estão a aquecer e esses fenómenos que normalmente, quando chegavam aos Açores, já tinham bastante perda de energia. Hoje em dia aquilo que se verifica é que não só passam pelos Açores com muita energia e por isso destruíram o Porto das Flores há poucos meses atrás, como por vezes se deslocam mais para leste e passam como passaram em 2017, em outubro de 2017, sobre o território nacional e provocaram aquele grande incêndio que destruiu um ativo marítimo português e muito clássico, que é o Pinhal de Leiria, como todos nós sabemos. Basta lá ir ver, como eu vejo frequentemente quando vou à minha terra, a desgraça que foi em que esse pinhal desapareceu completamente. A superação destes desafios de natureza ambiental para o reencontro de Portugal com o mar implica regulamentar, vigiar, fiscalizar e controlar as atividades industriais e marítimas, implica conter os efeitos das perturbações ambientais e, em especial, da poluição, e implica usar mecanismos internacionais para limitar a utilização irracional dos oceanos. E a este propósito, gostaria de vos salientar que nós já notamos existirem críticas nos fora internacionais, pressões diplomáticas para que
essas utilizações irracionais não aconteçam. Também existem manipulações da opinião pública ou coisas que se assemelham a isso. Por exemplo, esta jovem Greta, não sei como é que ela se chama, sueca, pode-se inserir neste contexto de, se não de manipulações, de agitações da opinião pública por uma causa que é verdadeira, para se chamar a atenção para estes problemas, mas a seguir vão aparecer sanções económicas e vai também aparecer a aplicação da força militar para evitar estes problemas que estão a provocar a subida da temperatura dos oceanos. Aliás, eu tenho defendido, em 2004, e desde aí tenho defendido, que quando surgir um novo tipo de energia, alternativa aos combustíveis fósseis, os países que dominarem essa energia, que vão ser as grandes potências, como é sempre o caso, vão usar a força militar para impedir que os outros países continuem a consumir os hidrocarbonetos. Isso vai dar origem a conflitos, como é evidente. Nós temos um exemplo do passado. Por exemplo, quando foi a escravatura, a Royal Navy bloqueou o Oceano Atlântico aos navios portugueses, espanhóis, franceses, etc., para o tráfico de escravos. Porquê? Apareceu a máquina a vapor. Havia uma nova fonte de energia, mais cara do que a escravatura. As máquinas a vapor, quando apareceram, eram extremamente caras, e eles desenvolveram, evidentemente, argumentos de natureza ética e moral, que vão ser desenvolvidos também quando aparecer uma nova energia para impedir o consumo de combustíveis fósseis. É claro que ninguém contesta isso. Agora, não tem só virtudes éticas e morais, há aqui interesses económicos por trás. Para terminar, íamos falar dos desafios securitários, que são a consequência daquilo que eu chamo as ameaças erosivas, os tráficos de drogas, pessoas e armas, e a criminalidade transnacional, e as ameaças sistémicas do terrorismo e da proliferação de armas de destruição massiva. Sem esquecer, evidentemente, as ameaças patrimoniais resultantes dos acidentes naturais ou provocados pelo homem e as ameaças militares, consequência do emprego de meios navais para alcançar finalidades políticas. Vamos concentrar apenas nas ameaças erosivas e nas sistémicas, pela sua natureza insidiosa e superior probabilidade nos Estados falhados, nas águas jurisdicionais, nas faixas costeiras, no tráfego marítimo e na segurança portuária. A superação dos desafios securitários para o reencontro com o mar implica reforçar os instrumentos de cooperação internacional, nomeadamente as plataformas securitárias na área da salvaguarda, ou safety, na área da security ou da proteção, e também adequar a ação securitária do Estado no mar, articulando o planeamento das capacidades públicas e privadas de natureza securitária, explorando o potencial múltiplo uso destas capacidades e coordenando a atuação dos diferentes departamentos públicos. Em Portugal existe um órgão para isto, mas que nunca funcionou, que é o Centro Nacional Coordenador Marítimo. Em síntese, e já existe há muitos anos, é para superarmos estes desafios culturais, políticos, económicos, ambientais e securitários e assim permitirmos que Portugal se reencontre com o mar, explorando-o em prol de um género de vida nacional adaptado ao tempo em que vivemos e garantindo aos nossos descendentes circunstâncias melhores do que aquelas em que vivemos, necessitamos de tomar pelo menos 10 medidas essenciais. Em primeiro lugar, adotar a abordagem holística e estratégica para a governança e a sustentabilidade das atividades marítimas. Precisamos de um Ministério do Mar forte em Portugal. Trato disto. Precisamos de aprofundar a mentalidade e a vontade marítima dos portugueses. Precisamos de universidades, de politécnicos, de instituições privadas como esta ou públicas que se dediquem a estas causas. Precisamos de utilizar a capacidade científica para conhecer o mar e preservar o interesse nacional. Eu aqui, como sou hidrógrafo, também me dá vontade de rir. Nós temos o Instituto Hidrográfico e temos o IPMAR. E depois temos as universidades. Cada um trabalha para o seu lado. Somos um país tão pequeno. É uma pena não nos juntarmos neste esforço coletivo. Edificar capacidades para ocupar e usar os espaços marítimos nacionais.
precisamos de uma marinha mercante, precisamos de uma marinha de pesca forte, precisamos de capacidade para explorar os recursos inertes no fundo do nosso mar. Precisamos de fomentar e articular as políticas públicas marítimas. Isso seria feito de forma mais fácil, de facto, se tivéssemos um Ministério do Mar que tratasse das questões marítimas de forma interdisciplinar. Precisamos de regular e promover a autoridade do Estado no mar, que está dispersa por múltiplas entidades. Qualquer empresário que queira fazer um pequeno projeto no mar tem que tratar com inúmeras entidades e com, evidentemente, grandes perdas de tempo e de esforço. Precisamos de colaborar no reforço da cooperação securitária marítima internacional. Precisamos de articular o planeamento de capacidades públicas. Esta coisa de haver uma marinha de guerra, de haver uma autoridade marítima, de haver uma unidade de controle costeiro, pequenas marinhas no país, o país não tem dinheiro para isto. É preciso nós todos termos consciência. E precisamos de coordenar a atuação dos departamentos públicos, promovendo sinergias. Porém, estas medidas só serão tomadas quando o mar entrar na agenda, verdadeiramente na agenda política. E isso é vital para aproveitarmos a oportunidade que esta crise financeira nos coloca. Mas tudo isso, para que isso aconteça, Portugal precisa desenvolver uma visão marítima e precisa de ter líderes com capacidade de alinhar e motivar os agentes políticos, económicos, culturais, ambientais e securitários para o mar, como aconteceu no passado. Sem isso, nada acontecerá de relevo. Apesar dos esforços feitos por pessoas notáveis, já falei aqui no Miguel e no Alfredo, que individualmente muito têm feito no mar por Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção.